Eu sou o Ricardo Terada, psicanalista. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade. O que é a ansiedade? A ansiedade, ela é uma inquietação, é algo que nós sentimos quando nós estamos prestes a fazer algo, algum projeto, algum plano, e eu tenho certeza que isso vai agregar e vai te ajudar a você a entender como é que funciona o seu corpo, como funciona a tua mente quando você está ansioso. A ansiedade, ela é normal para todos nós. Quando nós levantamos pela manhã, nós temos os nossos afazeres, as nossas tarefas. Normalmente a gente já fica ansioso porque nós temos horários para cumprir, metas para cumprir, e essa ansiedade ela é normal. E às vezes as pessoas confundem, pensam que, apesar só a palavra ansiedade, que ela é muito falada hoje, e nós sabemos que nós estamos numa geração de crise, de ansiedade generalizada. Porém, essa ansiedade ela é normal até o ponto que ela não te afeta fisicamente ou mentalmente. Então, quando você está prestes a fazer algum trabalho, quando você vai para fazer os seus afazeres do dia a dia, essa ansiedade ela te ajuda você a motivar a você conseguir a fazer todas as coisas. Agora, quando essa ansiedade ela vai além, que ela ultrapassa, agora sim, essa ansiedade ela é preocupante. Por quê? Porque começa a afetar a sua saúde. Acaba afetando a sua saúde mental, a sua saúde física, e muitas pessoas elas ficam com crise de ansiedade, aonde elas muitas vezes ela sente isso, os efeitos no corpo. Por exemplo, ela começa a tremer, às vezes ela sente um incômodo na barriga, ela sente dores, ela fica com as mãos suadas, e quando ela chega nesse ponto, e aí, assim, é a base, a hora que você precisa prestar atenção. E eu tenho certeza que isso vai fazer com que você preste mais atenção naquilo que está acontecendo com você. Porque, muitas vezes, essa ansiedade ela pode te afetar não somente com você, mas as pessoas que vivem ao teu lado, convivem com você. No seu trabalho, muitas vezes você na escola, quando você no relacionamento. Então, assim, essa ansiedade que ela precisa ser controlada, mas é quando você entende o que é que está acontecendo com você. Então, quando você entende as situações que você está vivenciando, é o momento de você acalmar o seu coração, é o momento de você entender, né, os traumas que você sente, como você está lidando com aquela situação no seu dia a dia. E isso, para você identificar isso, você mesmo começa a perceber as diferenças que estão acontecendo, né, com você. E eu quero aqui te ajudar a passar essas informações importantes para você quando nós falamos sobre a parte psíquica, né, que é importante. A nossa mente, ela é tão poderosa, a nossa mente, ela controla todo o nosso corpo, ela controla todos os nossos pensamentos. E falando sobre isso, sobre os pensamentos, e muitas vezes uma dica muito importante para você controlar a sua ansiedade é você canalizar os seus pensamentos. Porque, naturalmente, a tendência humana, quando nós enfrentamos uma situação de estresse, ou uma situação nova, ou um projeto novo, ou um plano, nós, normalmente, a tendência é os nossos pensamentos eles ser negativo. Qual é esse pensamento? Muitas vezes você fala, não vai dar certo, e você pensa que aquilo não é para você, que você acha que você não é capaz. Então, esses pensamentos negativos, ele vem e impacta primeiramente. Mas você consegue controlar esses pensamentos de que forma? Canalizando. Fazendo como? Canalizando para os pensamentos positivos. E quando você faz isso de uma forma tranquila, que eu vou te ensinar aqui, né, sobre isso, como você lidar com isso, com a sua ansiedade, você vai perceber que você vai começar a lidar diferente com as situações. Eu sempre costumo dizer assim, se você quer fazer algo diferente, né, que aconteça algo diferente, você precisa fazer algo diferente. Então, não dá para as coisas mudarem se você não mudar. E precisa ser isso de dentro para fora. Porque muitas vezes nós ficamos ansiosos porque nós ficamos à mercê e muitas vezes nós nos conformamos com as situações do externo,
com as palavras que as pessoas falam conosco. Muitas vezes nós recebemos, desde lá na nossa infância, né, frases assim que deixam a gente desmotivado, que deixa a nossa autoestima lá embaixo, e isso vai desmotivando. Muitas vezes nós acabamos, né, criando essa ansiedade exagerada, em excesso, pelos hábitos e pelas informações e as falas que nós ouvimos, as palavras que nós ouvimos. E dentro do nosso inconsciente, ele não sabe distinguir o que é real e o que é irreal. Ele não sabe distinguir o que é sim e o que é não. Então é importante nós ressaltarmos isso. Para você controlar a sua ansiedade, você precisa criar hábitos. Por exemplo, esse que é um dos principais é você canalizar os seus pensamentos. Canalizar os pensamentos negativos para os positivos. E também, você também criar hábitos que você mude o foco. Porque problemas todo mundo passa. Todos nós passamos por adversidades. Tem um versículo na Bíblia que fala que neste mundo nós passamos por aflições, mas que tenhamos bom ânimo, pois Jesus venceu o mundo. E ele é tão forte, ele é tão impactante, que isso nós podemos trazer para a nossa vida de uma forma mais assertiva. Por quê? Porque quando nós estamos motivados, nós conseguimos lidar melhor com as situações. E quando nós conseguimos equilibrar esses sentimentos, nós conseguimos equilibrar essa ansiedade, nós conseguimos fazer com que as situações se tornem melhores, que as situações elas fluem de uma maneira melhor. Por quê? Porque muitas vezes, quando nós estamos passando por situações difíceis, a tendência, como eu disse, é a tendência de nós pensarmos negativamente. E quando nós fazemos o contrário disso, porque nós estamos já acostumados, isso já é uma tendência natural. Então nós precisamos quebrar esse paradigma de fazer com que esse pensamento negativo se transforme no pensamento positivo e a gente conseguir lidar melhor com essa situação. E eu quero dizer aqui para você que neste momento, todas as vezes que você entende, que você conseguir compreender que todas as vezes que você conseguir controlar essa ansiedade, principalmente da área externa para o seu interno, é a maneira como você vai aprender a equilibrar e fazer as mudanças necessárias para a tua vida. E é importante para você controlar a sua ansiedade, as mudanças de hábitos também, de você ter uma alimentação saudável, de você praticar exercício físico frequentemente, de você ler bons livros, de você também assistir bons filmes, de você viajar, conhecer novas pessoas, e isso faz parte da nossa vida. E quando nós colocamos isso dentro do nosso contexto, você consegue melhorar esse nível de ansiedade. Esse nível de ansiedade que hoje, nesse mundo tão conturbado, e é normal, porque quando nós lemos na internet ou quando nós assistimos noticiários, a gente vê tantas coisas ruins acontecendo, e isso psicologicamente, quando nós ouvimos essas informações no nosso cérebro, na nossa mente, principalmente no nosso inconsciente, porque o nosso consciente, ele faz um filtro, porém o nosso inconsciente, ele registra tudo aquilo que ele está ouvindo. Então ele não sabe distinguir o que é real, o que é irreal. Então muitas vezes nós ficamos prestamos muita atenção naquilo que não nos acrescenta, e às vezes a gente deixamos de fazer algo que nos ajuda a enfrentar as adversidades da vida, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, nas metas e objetivos que nós queremos concretizar, nos sonhos que nós queremos também realizar, mas essas adversidades nos cria esse nível de ansiedade em excesso. Então nós precisamos cuidar disso. E eu quero aqui, como psicanalista, eu quero aqui orientar você. Se você precisar de uma ajuda profissional, é importante você fazer uma terapia, porque muitas vezes você não consegue sozinho. Os pensamentos, eles ficam como um turbilhão dentro da nossa mente, e quando nós procuramos uma ajuda profissional, quando nós fazemos uma terapia, nós conseguimos organizar melhor esses pensamentos, nós conseguimos organizar e lidar melhor com as situações, porque o profissional ele vai te orientar, ele vai te dar as orientações principais e você vai conseguir direcionar. E você vai colocar, eu costumo dizer, colocar os seus pensamentos dentro das caixinhas. Você vai conseguir fazer com que tudo isso
né? Toda essa ansiedade que você sente diante de um projeto, né? Diante de um plano, ou de um relacionamento novo, ou às vezes uma viagem que você vai para um novo objetivo, um novo plano, e isso faz com que essa ansiedade ela ultrapasse o nível do equilíbrio. E quando acontece isso, aí começa a te afetar fisicamente, mentalmente. Então, por isso é importante você procurar ajuda, você procurar acalmar o teu coração. Tem algumas técnicas muito legal para você fazer, que é na parte de você praticar exercício físico, você cuidar, trabalhar e saber como que é você respirar corretamente, de você comer corretamente, você criar hábitos, horários para você dormir, para você ter uma boa noite de sono, para você fazer todas as suas tarefas com mais tranquilidade, com mais assertividade. E eu sei que isso, né? Eu não sei, talvez as situações que nós vivemos hoje no dia a dia, que parece que o tempo está correndo tanto, que passa tão rápido, mas você já parou para pensar que às vezes que você poderia parou para pensar que você poderia dividir esse tempo de uma maneira diferente? Você já parou para pensar que muitas vezes nós que aceleramos o tempo, quando nós acessamos a internet, os vídeos, a gente acaba acelerando, ou quando você está ouvindo um áudio lá pelo WhatsApp, você coloca lá no 2x, né? Ou você quer falar com uma pessoa, fala rápido, e assim, e o tempo passa tão rápido, o trânsito, então tudo isso faz com que você possa ficar atropelando e acelerando o tempo. Então, a nossa percepção de tempo, ela acaba criando essa crise de ansiedade. E muitas pessoas, infelizmente, hoje, segundo as pesquisas, segundo os estudos, aumentou de uma maneira enorme a pessoas que estão com crise de ansiedade, principalmente pós-pandemia. Nós podemos perceber no mundo de hoje quantas pessoas estão ansiosas, quantas pessoas estão em estado de depressão, fobias e outros transtornos mentais. E eu tenho certeza que tudo isso, se a pessoa ela conseguir, ela fazer um tratamento, se ela conseguir procurar uma ajuda profissional, se ela conseguir se equilibrar, buscando tendo hábitos saudáveis, com certeza ela vai conseguir superar todas essas adversidades. Então, a ansiedade, ela precisa ser controlada. E isso é muito importante. Por quê? Porque isso te afeta em todas as áreas da tua vida. Então, eu quero deixar essa mensagem aqui para você entender sobre a ansiedade e como você cuidar. E se você quiser saber mais informações, se você quiser fazer uma consulta, se você quiser conversar comigo, né, eu vou deixar disponibilizado aqui o meu WhatsApp para você acessar, também o meu Instagram para você entrar em contato comigo. A gente pode marcar, né, um horário para que você possa falar comigo e a gente poder ajudar você a controlar essa ansiedade, porque é muito sério, é um assunto muito sério, muito pertinente. Eu quero deixar aqui para você esse alerta. Se você estiver sentindo algo que está fora do normal, que você já está te atrapalhando em algumas áreas da tua vida, é muito importante você procurar ajuda. Então, conte comigo, entre em contato comigo também. E assim, também tem na internet muitos vídeos, muitas informações importantes para você conseguir controlar essa ansiedade, mas eu tenho certeza, você tem o potencial, você é capaz, você consegue e você vai alcançar os seus objetivos. E, mais importante, com uma ansiedade controlada.